É uma bênção estarmos aqui, estar voltando de um retiro ainda com a voz um pouquinho embargada, né? Tudo que a gente ouviu agora, experimentou, foram momentos muito especiais, muito especiais. A turma que estava lá no sítio experimentou algo muito especial de Deus. Eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não fez o seu retiro, por favor, semestre que vem, mês de setembro, mês de outubro, nós teremos retiro de mulheres, retiro de homens, e você não pode deixar de ir. Não abra mão de estar nesse lugar. Rompa, talvez, algumas barreiras, algumas dúvidas, algumas tradições, assim mesmo como o Gelson falou aqui, porque às vezes nós trazemos algumas coisas, né, que a gente fica meio reticente, um pouco distante, mas muitas vezes estamos deixando de receber uma bênção especial da parte de Deus. Eu tenho certeza que todos os retirantes, eu falo porque estive lá, presenciei, abracei-os e percebi o quebrantamento total naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer fazer isso conosco, irmãos. Independente das circunstâncias, do dia mau, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Aleluia! Eu gostaria de ler um texto bíblico para a nossa meditação desta noite. Prometo que serei breve. Salmo 27, os 4 primeiros versículos. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida, ARC. Esse texto é um texto histórico, porque foi o primeiro texto, o primeiro versículo, a primeira porção das Escrituras lido em terras brasileiras no culto protestante. Exatamente no dia 10 de maio de 1557. O reverendo Richier e o reverendo Chartier, eles ministraram na ilha de Vélingnon, aqui no Rio de Janeiro, onde hoje funciona a Escola Naval, ali do lado do aeroporto Santos Dumont, o primeiro culto protestante no Brasil. E o texto lido é exatamente esse que nós vamos ler. Salmo 27, versículos 1, 2, 3 e 4, assim nos diz a Escritura. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém. Texto lindo, né? Texto maravilhoso. Quando os franceses chegaram, esses 2 pastores que eu citei, pastor Chartier e o Pierre Richier, eles eram huguenotes. Para quem não sabe o que é huguenote, era o protestante na França, exatamente no tempo da Reforma Protestante. E eles estavam sendo perseguidos, muito perseguidos na França. E João Calvino enviou esses pastores e um grupo de 14 protestantes huguenotes para o Brasil, porque em 1555, 2 anos antes, havia acontecido a famosa invasão francesa na Baía de Guanabara. Isso a gente estuda no colégio. E 2 anos depois, vieram esses homens de Deus para que ministrarem a palavra do Senhor, tanto para a tripulação, né, das caravelas que vinham da França, quanto para os indígenas aqui do Rio de Janeiro. E eles sofreram extrema perseguição, não só na França, mas aqui no Brasil também. E eles foram expulsos, todos os 14 protestantes foram mortos. Pastor Richier, pastor Chartier, todos eles pagaram com a sua própria vida o amor pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que quando
O texto foi lido naquela ocasião, foi lido profeticamente para a história dessa nação. Porque a primeira missa que foi celebrada no Brasil, lá em Salvador, no ano de 1500, o descobrimento do Brasil, foi uma missa ao estilo católico, sendo pronunciada em latim, como era o costume daquela época, e até hoje, em algumas igrejas mais tradicionais, algumas paróquias católicas, é feito dessa forma, ainda hoje, e muito distante do povo brasileiro, mas naquele dia foi um culto onde a Bíblia Sagrada foi lida, a palavra de Deus foi exposta, e foi exposta de uma maneira, irmãos, que ninguém sabia o que viria depois, mas uma certeza se tinha de forma veemente: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E é interessante, queridos, quando nós lemos esse primeiro versículo, nós encontramos 3 expressões, que eu gostaria de fazer uma analogia a essas 3 expressões: luz, salvação e força da minha vida. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. A Bíblia Sagrada diz lá em 1 João, capítulo 1, que o Senhor nosso Deus, Ele é luz. Deus é luz. E quando nós falamos de luz, nós falamos de esclarecimento, nós falamos de clareza, porque quando o Senhor nosso Deus se manifesta, Ele esclarece as coisas. O que estava nebuloso, o que estava obscuro, o que estava indefinido, agora é entendido de forma perfeita, porque Ele é a luz. Quando nós andávamos em trevas, estávamos perdidos, mas hoje encontramos a luz do Senhor e somos guiados por Ele, porque Deus, o Pai, é a luz. Mas o texto sagrado também diz que o Senhor é a minha salvação. E a salvação, irmãos, ela foi trazida através de Jesus Cristo, seu Filho, quando se manifestou há 2000 anos atrás, nascido de mulher, nascido sobre a lei, se esvaziou, tomou a forma de homem, sendo homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, e é o nome de Jesus. Se dobrará todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, ou melhor, o evangelista Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: não há dado entre os homens nenhum nome para qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Porque Cristo é a nossa salvação, irmãos. Deus é luz, o Filho é a salvação. E o que o texto diz para a gente? O Senhor é a força da minha vida. Quem é a nossa força, irmãos? O Espírito Santo. Nesse texto tão lindo, tão significativo, nós podemos ver a pessoa do Pai, luz, a pessoa do Filho, salvação, e a pessoa do Espírito Santo, a força da minha vida. Gelson, você foi nesse retiro,
deixando a sua filha, um evento que a sua filha seria protagonista, porque o Espírito Santo lhe deu força para você chegar até lá. Meu querido, você está de pé, porque o Espírito Santo está lhe sustentando. A família pastoral está de pé nesta casa, porque o Senhor é a força da nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E como disse o Edson, Satanás perdeu, irmãos. Satanás perdeu, porque o Senhor é a força da nossa vida. Não é pela tua força, não é pela tua inteligência, não é pela tua teologia, não é pelo teu tempo de crente, não é pela sua inteligência. Você está de pé, você está firme, porque o Espírito Santo está contigo, te guiando, te auxiliando, te impulsionando. Só que apesar do nosso Deus estar conosco como luz, de Jesus Cristo estar conosco como salvação, do Espírito Santo estar conosco como força da nossa vida, existem oposições. E o versículo 2, a Bíblia Sagrada vai nos falar, vai nos apontar que quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, olha só a agressividade do texto, eles tropeçaram e caíram. Você está na presença de Deus, meu querido, você está em Cristo, você está na força do Espírito Santo, mas continuam adversários, inimigos e malvados no teu caminho. E a Bíblia Sagrada, eu acho muito interessante a Bíblia, irmãos, muito perfeita, porque a Bíblia, ela não nos dá um conto de fadas, um mundo cor-de-rosa. E é por isso que essa igreja, que é firmada na palavra de Deus, não se abalará com o que aconteceu nesses dias, porque nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas nós vamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e nós vamos vencer com Ele, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a força da nossa vida. E mesmo que todo o inferno se levante contra nós, não temeremos. Portanto, meu irmão, eu quero dizer para você, querido, fica tranquilo, porque vai ter oposição. Vai ter oposição. A gente estava lá no retiro, né? Dava vontade de ficar lá direto, né, gente? Mas só que a gente tem os nossos compromissos, a nossa vida. E o nosso campo não é lá no sítio. O nosso campo é no dia a dia. É no trabalho, na faculdade, é em casa, na vizinhança. É lá que estão as almas que precisam ser alcançadas pela tua vida. Muitos de vocês terão oposição do compromisso que firmaram com Deus. Mas eu quero dizer para você, não tema, porque tem um versículo número 3, nós lemos o 2, olha o 3, o que diz? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor, nele confiaria. E é que a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança está no Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. E ainda que um exército nos cerque, ainda que a guerra se levante, nós continuaremos firmes. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Rui já falou aqui. Mas, meus irmãos,
quando os desdobramentos de toda essa situação que nós estamos vivendo começaram a acontecer, eu ligo para um, ligo para outro, e falo, gente, vamos ter que convencer o nosso pastor a cancelar o retiro, não tem condição. Como a gente vai ter um emocional equilibrado para estar ali? Somos muito ligados ao nosso pastor. 7 pastores estavam no retiro, irmãos. Muitos homens da liderança da nossa igreja. E eu fui falar com o chefe. Fui um dos que fui falar com o pastor. Pastorzão e tal, estou lá falando com ele. E cheio de argumento, né? Eu vou preparado, né? Com os argumentos. Falei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu recebi uma palavra de Deus desse cara. Ele disse assim para mim, Luiz, o retiro tem que acontecer, porque existem homens ali que precisam dessa bênção nesse dia. Não vamos cancelar nada, porque o Senhor está com a gente. Irmão, quando ele falou aquilo, eu já estava pensando em falar, não, chega, acabou. Sim, senhor, nós vamos fazer o retiro. E o retiro vai ser uma bênção. Foi uma bênção, homem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que o exército se levante, não temerei, porque eu confio no Senhor. É isso, irmãos. É isso, irmãos. Existe um evangelho hoje sendo pregado, que não é o evangelho de Jesus, é o falso evangelho, que você só tem vitória. Só vitória, irmão, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Irmão, como dizia um pregador, só mentira, só mentira, só mentira. Porque a gente sofre. Nós estamos sofrendo. A gente ora e as coisas não acontecem do jeito que a gente está pedindo. É verdade, irmãos? Porque não está na nossa mão. Está na mão do Senhor. Mas como eu disse lá, o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é especialista em transformar situações de drama, de tragédia, de dor, de sofrimento, em esperança e vida. Quer ver um exemplo rápido? Qual é o maior símbolo do cristianismo? O maior símbolo do cristianismo, quando você olha, são cristãos. Qual é, irmãos? A cruz. O maior símbolo do cristianismo é a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, de uma forma racional, o que se vê na cruz? Morte, dor, vergonha. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, um pouquinho confrontador. Quando a gente vê aqueles filmes sobre Jesus subindo na cruz, né? Ele está geralmente com uma tanguinha, né? Com uma coisa, aquilo ali é por causa do pudor que tem que haver um filme. Mas o crucificado, ele subia na cruz completamente nu. Porque a cruz era sinônimo de vergonha. De vergonha. O crucificado, na cruz, ele demorava de 3 a 4 dias para morrer. Ao ponto que era quebrado as suas pernas para que ele não tivesse mais apoio. E aí a circulação dele entraria em colapso e ele morreria mais rápido. Olha só com o nível de tortura romana, irmãos. Quando Jesus chega na cruz, Jesus demora 3 horas na cruz. Ele é crucificado ao meio-dia e morre às 3 horas da tarde da sexta-feira. Porque quando Jesus sobe na cruz, ele já está praticamente morto, devido aos açoites que ele havia tomado. Irmãos, essa é a cruz, é isso que ela simboliza. Mas o que Jesus fez da cruz? Aquela cruz, hoje para nós, é símbolo de vida, porque aquele que morreu nela, ressuscitou ao 3º dia, e está vivo para todo sempre. É por isso que quando nós olhamos para a cruz, nós não nos entristecemos, nós nos alegramos, porque a nossa vitória está na cruz de Cristo. Percebeu o que Deus faz? Pegou um símbolo de dor e transformou um símbolo de vida.
É isso que Deus vai fazer nesta casa. É isso que Deus está fazendo na tua vida. A tua história toda torta, toda esquisita, toda quebrada, Deus está pegando essa história e fazendo uma nova história, porque chegou um novo tempo na tua vida, homem de Deus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, 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 aleluia. E o versículo 4, quero encerrar, um dos textos que eu acho mais lindo na Bíblia Sagrada. Porque aqui está a nossa posição, a nossa postura. O versículo 1 é a revelação de Deus. O Pai, luz. O Filho, salvação. O Espírito, a força da minha vida. O versículo 2 nos fala da nossa vida. Porque a nossa vida é feita de oposição. A gente que está no dia a dia sabe disso. Oposição no trabalho, oposição nas atividades, oposição na faculdade. Então, quando você diz que é cristão, misericórdia. Oposição, oposição. Mas nós não tememos, porque Ele está conosco, aleluia. E aí nós temos uma postura a ser tomada. E a postura está no versículo 4. O texto sagrado diz uma coisa: pedi ao Senhor. Sou eu que estou pedindo ao Senhor. Porque Jesus já fez o que Ele tinha que fazer. O Pai já fez o que Ele tinha que fazer. O Espírito Santo está fazendo diariamente o que Ele tem que fazer. Mas agora eu estou pedindo uma coisa. E a buscarei. Não é só pedir, você entendeu? Ah, Senhor, por favor, eu vou buscar. Eu vou correr atrás. Eu vou encaminhar a minha vida nesse sentido. E qual é a minha busca? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia, aleluia. Esse texto lido de uma forma descontextualizada, fora da nova aliança, talvez você, meu Deus do céu, ai Jesus, quer dizer que eu vou ter que estar na igreja todo dia? E o que eu vou fazer do meu trabalho? Como que eu vou, meu Deus, tem que estar todo dia na igreja? O que eu vou fazer agora? Eu não vou mais para casa? Não, filho, pera, calma, respira. Nós não estamos mais na antiga aliança. Nós não estamos mais no tempo da lei. Hoje, nós desfrutamos de uma nova aliança. Estamos num outro tempo da história, aonde Jesus fez uma mudança radical do estilo de adoração. Jesus, Ele veio, irmãos, com todo respeito ao nosso Cristo, Jesus veio para bagunçar o coreto, irmão. Jesus veio para chutar o balde. Jesus é o quebrador de protocolo. Ainda bem que o Semar não está mais aqui, né? Que eu vi isso aí, que ele vai ficar empolgado mesmo, né? Porque alguém para quebrar protocolo, nosso pastor, Jesus fazia assim. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus estava trazendo uma nova realidade. E um dia ele estava conversando com uma mulher, uma conversa meio estranha, porque era ao meio-dia a conversa, e a mulher foi pegar água no poço, não era o horário de mulher ir no poço pegar água, esse horário era 6 da manhã, mas ela foi no poço, Jesus estava sozinho, e Jesus começa a conversar com ela, quem puxa a conversa é o Senhor Jesus. Ele diz: mulher, me dá um pouquinho da água aí, por favor. E a mulher olhou assim para Jesus, aquela cara de desdém. Eu, hein? Você é judeu, sou samaritana, como você vai falar comigo? A gente não se fala, a gente não se gosta, a gente não se tolera. Se você soubesse, ele está te pedindo água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher regalou, olha assim, você, água viva? Mas como que você vai me dar água se você não tem cântaro?
Ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, eu te daria água, e você não teria mais sede, porque fontes jorrariam de você. A mulher, opa, agora gostei desse cara. Estou vindo aqui no poço meio-dia para escapar da mulherada que fica me julgando. Se eu pegar a água dele, eu não vou ter mais sede, não vou precisar mais ver o poço, vou querer essa água. Gostei de você, Jesus, me dá essa água. O que Jesus fala para a mulher? Estava indo tão bem a conversa, né, gente? Jesus diz para ela, mulher, chama o teu marido. Ai, a mulher, ai meu Deus do céu, podia perguntar qualquer coisa, né? Não tenho marido, ela responde para Jesus. Aí Jesus disse, mulher, falaste bem, porque já tivesse 5 maridos, e o marido que você tem agora não é teu. Que situação, né? E a mulher se desmancha. Senhor, vejo que és profeta. Irmão, entre nós, de boa, assim, se fosse a gente, eu acho que se fosse eu, tivesse uma situação, já enquadrava a mulher. Vamos orar agora, dobra o joelho, vamos repreender esse espírito de pombagira que está em você, que isso aqui é coisa de Satanás, acaba essa bagunça na tua vida. Eu já ia enquadrar a mulher, né? A gente ia fazer, repreender 5 maridos, 6, irmão, até na nossa sociedade hoje isso é meio complicado. Você imagina 2000 anos atrás, em Israel, uma sociedade profundamente machista. E o que Jesus faz com ela? Continua a conversa, porque aquela mulher está com sede, não é sede da água, ela está com outra sede. E ela diz, Senhor, os nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Aonde devemos adorar? Aquela mulher, ela faz a pergunta dos séculos, irmãos, sem dúvida. A pergunta que todos nós já fizemos um dia, a pergunta que muitos de vocês, retirantes, fizeram, e alguns falaram isso. Essa é a pergunta do ser humano. Qual é a religião certa para eu seguir? Qual é a igreja certa para eu frequentar? Aonde eu devo amarrar meu burro? Foi isso que a mulher perguntou para Jesus. Só que lá em Israel, qualquer criancinha sabia que o lugar da adoração era em Jerusalém, era no templo, era no lugar. E aí Jesus responde da forma mais esdrúxula, mais descompensada, mais radical, mais diferente. Jesus disse, mulher, não é nem nesse monte, nem lá em Jerusalém, porque agora eu estou mudando o referencial. Não existem mais lugares, porque o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Não é mais na IERC, não é mais na Igreja Batista, não é mais na Assembleia de Deus, não é mais na Católica, não é mais em lugares. Hoje, os adoradores estão em conexão direta com o Pai, porque Deus está olhando pessoas e não templos. O apóstolo Paulo vai completar a doutrina, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19, ele diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Você está entendendo isso, filho? Você entendeu isso? Você entendeu essa verdade? Então volta lá para Salmo 27, versículo 4, por favor. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor. Responde para mim, servo de Deus, com o olhar da nova aliança, com o olhar do Novo Testamento. O que é, quem é a casa de Deus hoje? Quem é? É você, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. E o salmista, de uma forma revelatória, ele está dizendo que eu possa morar todos os dias. Ou seja, que a presença de Deus esteja todos os dias na minha vida. É isso que eu vou buscar. É isso que eu vou pedir, é isso que eu vou correr atrás, a minha vida toda, todos os dias. A presença que a gente sentiu no retiro vai nos acompanhar todos os dias. É isso, irmãos. Isso é a nova aliança. Quando nós viemos aqui, nós viemos para nos confraternizar, para ter comunhão uns com os outros. É por isso que a gente não pode deixar de vir culto, porque é uma oportunidade de sermos abençoados, não por Deus, porque por Deus somos abençoados em qualquer lugar, somos abençoados uns pelos outros. É aqui que a gente se abraça, é aqui que a gente se conhece, é aqui que a gente se cura, é aqui que a gente se ajeita, é aqui que nós fazemos amigos, é aqui que nós caminhamos juntos, é aqui que nós confessamos as culpas uns para os outros, é nesse lugar, porque aqui é o lugar da comunhão. Mas quem é o templo hoje? Não é mais a IERC, não é mais a Batista, não é mais a Assembleia de Deus. O templo do Senhor é você, meu irmão. É o seu interior. E é nesse templo que Deus vai mostrar formosura todos os dias. Porque ali eu vou ver a formosura de Deus. Quero dizer para você, servo do Senhor, no nome de Jesus aqui, eu já encerro o ministério de louvor, por favor. Você é formoso. Você é bonito. Não importa o que os outros dizem. A Bíblia diz que você é formoso. Oh, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque aqui no templo nós vamos contemplar a formosura. Não é a sua. Não é o seu rostinho bonito, não é o seu jeitão especial, mas é o Espírito Santo habitando em você, que vai fazer de você uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, alguém que perdoa, que tem misericórdia, que abraça, que vai atrás do caído, que sabe aguentar a pressão, porque você é templo do Espírito Santo. Está entendendo isso? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é um cara articulado, mas porque você é templo e o Espírito Santo habita em você e Ele está fazendo a diferença. Ele está fazendo a diferença. Todas as vezes que nós ministramos a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ela nos confronta com atitudes. Falamos muito isso lá, né? Atitudes. Atitudes. As coisas de Deus, elas não são apenas para o intelecto. Elas trabalham na nossa vontade. Porque a partir de agora, nós não vamos só raciocinar diferente, pensar diferente, nós vamos fazer diferente, nós vamos escolher diferente, nós vamos tocar diferente, nós vamos andar diferente, porque somos templo, porque Ele habita em nós a formosura do seu templo.
Pai, o Filho, o Espírito Santo estão aqui dentro, irmão. Você anda pelas ruas da freguesia, Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. É o Senhor Jesus que está andando em você, porque você carrega a glória de Deus. E é isso que vai fazer você se enquadrar. É a presença de Deus que nos faz equilibrar. É a presença de Deus que nos traz conforto, segurança e tranquilidade. E o Espírito Santo está falando para você que existem decisões a serem tomadas, existem caminhos a serem seguidos, mas como dizem os grandes sábios da antiguidade, todo grande caminho começa com o primeiro passo. E hoje eu quero desafiar você a tomar o primeiro passo, porque Deus está te chamando, cara. Deus está te chamando. Deus está chamando você. Você hoje veio aqui nessa casa para ouvir, ou melhor, para ver a chegada de um parente, de um amigo que foi ao retiro. Falaram para você: olha, vai lá, recepciona lá o pessoal que está chegando. E aí você veio. Só que Deus está falando com o teu coração e você sabe disso. E essa mensagem, ela está te cutucando para que você possa tomar uma decisão. E a decisão é a mais importante da sua vida, que você deixou, postergou, empurrou com a barriga, mas chegou a hora, porque Deus está falando contigo. Eu quero fazer morada. Não é mais você que vai ao templo, mas agora você será o templo. Não é você que corre atrás da presença, mas a presença que estará dentro de você. Porque essa é a nova aliança. É por isso que o símbolo da nova aliança, qual é, irmãos? Qual é o símbolo da nova aliança? A ceia do Senhor, o pão e o vinho. Fazer isso em memória de mim. Esse é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que você pega o pão, que você pega o cálice, você está dizendo: Senhor, eu estou contigo, tu estás em mim, porque eu participo da tua vida. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você que quer tomar decisão por Jesus. Deixa eu já te falar, você já é de Jesus, beleza? Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te escolheu. Sabe aquele brinquedo que o menino fez? O pai do menino ajudou o garoto a fazer o brinquedo. E aí era um barquinho de madeira. E aí ele colocou o barquinho num riozinho, um riacho. Só que começou a chover e o riacho foi crescendo, as águas, e foram correndo, e ele teve que andar e não dava mais para andar. Começou a correr atrás do brinquedinho dele, do barquinho tão bonito que o pai dele tinha feito. Até chegou o momento que ele não conseguia mais correr, porque a velocidade daquele riachozinho que se formou era muito grande, e ele perdeu o barquinho. E ele ficou muito triste, muito triste. E um dia, ele passando na loja de brinquedos da cidade, ele olha na vitrine, o quê? O barquinho dele. Meu barquinho, é o meu barquinho. Eu estou desesperado. Eu quero o meu barquinho de volta. Não, esse barquinho é seu. É meu, aqui ó.
esse arranhãozinho aqui, essa vela desse jeito, é meu. Não, isso aqui não é seu não, está aqui à venda. E o que eu faço? Você vai ter que comprar. Papai, eu achei o barquinho. Só que o moço lá está dizendo que eu preciso comprar ele. O que eu faço? Está aqui o dinheiro, meu filho. Pode comprar o barquinho. E o garoto paga pelo barquinho. E quando olha para o barquinho, ele diz: barquinho, você é meu 2 vezes. Porque eu construí você, eu te criei, e agora eu comprei você. É isso que Jesus faz na nossa vida, irmãos. Você foi criado à semelhança, à imagem de Deus. Só que você se perdeu nos rios dessa vida. Te encontraram, te expuseram, te machucaram, te isolaram. Mas só que o Senhor Jesus, Ele veio ao teu encontro e pagou por você com um preço de sangue. E hoje você é do Senhor 2 vezes. Só que eu gostaria que nessa noite você tirasse todas essas amarras, talvez todos os preconceitos, e dissesse: Senhor, eu quero viver por Ti. Eu quero ser Teu por toda a minha vida. Eu quero ser Teu templo. Eu quero ser Tua morada. Eu quero que a Tua presença habite em mim todos os dias. Eu não quero mais sair da Tua presença. E eu gostaria de saber se existe entre nós alguém que quer tomar essa decisão por Jesus.